A imprensa, em uma sociedade democrática, muitas vezes é equiparada ao quarto poder de governo, um vigilante encarregado de manter o governo responsável perante o povo. Quando um governo deseja mais poder sobre a população, a imprensa é, historicamente, uma das primeiras a ser atacada. A democracia depende de um eleitorado bem informado. Onde a imprensa livre morre, a democracia também perece. Nossos pais fundadores reconheceram que uma mídia independente é a peça-chave que permite o funcionamento de uma sociedade democrática. E na própria primeira emenda da Constituição Americana, eles protegeram a imprensa contra interferências de governo. Assim como muitas outras liberdades fundamentais, a liberdade de imprensa também tem sido alvo do ataque de governo à Constituição. Embora o governo não tenha o poder de censurar a imprensa diretamente, aperfeiçoou a arte de manipular os membros da mídia mainstream para que se autocensurem. No mundo após o 11 de setembro, os membros da mídia norte-americana tornaram-se plataformas quase passivas da versão governamental dos fatos. Seja por pressão por vendas ou audiência, intimidação da administração ou medo de parecer antipático, virtualmente todas as principais organizações de notícias censuraram a cobertura da guerra ao terror e a política do governo Bush. Depois que o ex-procurador-geral John Ashcroft basicamente acusou qualquer jornalista crítico da administração ou que relatasse verdades desconfortáveis sobre a guerra de ser um apoiador do terrorismo, a objetividade se dissolveu e a mídia rapidamente se alinhou. Na preparação para a guerra, o Pentágono desenvolveu um plano abrangente para controlar a cobertura de imprensa sobre os combates. As regras foram elaboradas para garantir que uma imagem higienizada da guerra chegasse ao público. O governo escolheu e designou 500 repórteres para ficarem incorporados às unidades militares. Os jornalistas não podiam usar seus próprios transportes, vendo-se limitado o acesso apenas ao que o comando militar queria que eles vissem. Os comandantes das unidades tinham controle sobre todos os despachos e, se os jornalistas entrassem em contato com informações sensíveis, eram advertidos de que seria inadequado reportá-las. Nesse ambiente, todos os repórteres, mesmo os mais relutantes em relação a essa restrição militar da cobertura de imprensa, voluntariaram-se para o corpo de propaganda e foram se preparar em um campo de treinamento para repórteres de guerra. De volta às redações, os editores de televisão e jornais foram instruídos a contrabalançar os relatos negativos da guerra com referências às vítimas do World Trade Center e evitar publicar imagens de civis iraquianos e afegãos mortos, por temerem parecer antipático ou antipatriótico. Até o âncora da CBS Evening News, Ren Heather, que não era amigo de George W. Bush, prometeu seu apoio ao esforço de guerra, quando disse ao apresentador de talk show David Letterman: "Onde quer que o presidente queira que eu esteja, é só me dizer, eu estarei lá." Não é de admirar que ele tenha perdido o emprego. Mas, em um cenário de contrariedade, aqueles que se recusarem a seguir a manada, desde a revelação do New York Times sobre os programas de vigilância e coleta de dados da NSA, até o relato da ABC sobre as prisões secretas. Apesar de alguns membros da imprensa terem se esforçado para cobrir histórias que o governo federal tentava manter longe dos holofotes, como o caso da coleta de registros telefônicos por parte do governo, o USA Today revelou essa prática envolvendo as principais operadoras telefônicas, exceto a Qwest, que se recusou a cooperar. Certamente, o conselho jurídico da empresa teve um papel fundamental nessa decisão. Brian Ross, um renomado repórter investigativo da ABC e às vezes convidado no meu programa, recentemente revelou o fato de que o presidente Bush ordenou à CIA a realização de operações secretas contra o Irã, incluindo a publicação de artigos negativos em jornais, transmissões de propaganda e a manipulação da moeda e das transações bancárias internacionais do país. Em resposta, o então candidato presidencial e ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, rapidamente criticou a ABC e Ross, alegando que isso colocava vidas americanas em risco e comprometeria a segurança nacional. Não é coincidência que o excelente trabalho de reportagem de Brian Ross também o tenha colocado na lista de vigilância do governo. Ross e outros colegas da ABC foram advertidos por fontes. É hora de vocês conseguirem novos celulares, rápido. Em uma entrevista à PBS, Ross declarou que um de seus contatos na lei de segurança lhe disse: "Agora sabemos com quem você está falando. Eu sei para quem você liga, tem que tomar cuidado, eles estão te monitorando." Assim como Ross está sendo vigiado por essas táticas governamentais, foi forçado a conduzir muito mais entrevistas presenciais e realizar menos entrevistas por telefone. O Espionage Act de 1917 tornou crime opor-se publicamente à propaganda de guerra.
ou os esforços de guerra. Essa seria a tradução para o português. A lei estabelece que, quando os Estados Unidos estão em guerra, qualquer pessoa que de maneira voluntária pronuncie, escreva ou publique linguagem desleal, depreciativa ou injuriosa sobre a forma de governo dos Estados Unidos, sobre a guerra em si, sobre o exército, a marinha, o alistamento, a compra de títulos de guerra, uniformes, etc., pode ser acusada de espionagem. Apesar de antiquada e amplamente inconstitucional, o Espionage Act nunca foi oficialmente revogado, e a administração Bush, pelo menos, considerou a sua viabilidade como uma ferramenta para controlar a imprensa livre. No ABC's This Week, em maio de 2006, o procurador-geral Gonzales foi questionado. Então você acredita que jornalistas podem ser processados por publicar informações classificadas? E ele respondeu: existem estatutos em vigor que, se você ler a linguagem com cuidado, indicam que isso é uma possibilidade. Temos a obrigação de garantir que a nossa segurança nacional seja protegida. Após a publicação do artigo, muitos blocos conservadores atacaram o The New York Times, chamando-o de jornal da traição. O que essas vozes muitas vezes ignoram é que, sem imprensa livre, a capacidade do povo de se manifestar livremente ficará seriamente comprometida. Sami al-Haj nasceu em 1969 e cresceu no Sudão Central. Quando criança, como seu irmão lembra, ele já demonstrava grande interesse por leitura, escrita e fotografia. Decepcionado com a falta de oportunidades jornalísticas no Sudão, Sami colocou seu sonho em espera para buscar outros empregos pelo Oriente Médio. No final dos anos 90, ele conheceu sua esposa, tiveram um filho e a família se estabeleceu no Catar. Em abril de 2000, Sami finalmente pôde seguir o sonho de infância e ingressou na Al Jazeera. Ambicioso e determinado a provar seu valor, Sami compensava a falta de experiência com muito esforço. Seu grande momento veio após o 11 de setembro, quando ele se ofereceu para ir ao Afeganistão e capturar imagens da zona de guerra. Equipado com uma câmera portátil e um telefone, Sami foi ao Afeganistão em outubro de 2001 e passou 2 meses trabalhando em jornadas de 15 horas para registrar impactos sobre os civis causados pelos bombardeiros americanos. Naquele momento, as imagens e filmagens obtidas por Sami eram algumas das únicas informações que chegavam do sudoeste do Afeganistão. Em 15 de dezembro de 2001, os sonhos de Sami, todavia, de ter uma carreira bem-sucedida no jornalismo, foram colocados em espera, quando ele foi detido ao atravessar a fronteira do Paquistão para o Afeganistão, pelo ponto de passagem de Shaman. Sami foi detido na fronteira, o que o deixou bastante confuso, considerando que ele havia atravessado outras fronteiras poucos dias antes. Ao ser interrogado, os agentes de fronteira apresentaram o número do passaporte antigo de Sami, que ele havia perdido anos antes. Contudo, quando um oficial de inteligência paquistanês chegou, Sami foi tranquilizado e informado de que não deveria se preocupar. No dia seguinte, os oficiais de inteligência levaram Sami embora em um carro, e essa foi a última vez que ele foi visto como um homem livre. Sami foi transferido por vários países antes de acabar em Cuba, em Guantánamo, em junho de 2002. Sami é o único jornalista conhecido que foi preso em Guantánamo. Ele não foi acusado de nenhum crime e todas as evidências contra ele, se é que existem, são, adivinhe, secretas. Assim, nem Sami nem seus advogados sabem exatamente quais provas o governo dos Estados Unidos alega vincular ele a algum crime. Tudo o que se sabe é que o interesse dos Estados Unidos parece estar mais voltado para o trabalho de Sami na Al Jazeera, em sua equipe e em suas atividades de comunicação via satélite, do que em quaisquer supostos vínculos dele com o terrorismo. Sami não é o único jornalista atualmente detido pelas forças dos Estados Unidos. Abaixo dele, o fotógrafo Bilal Hussein, da Associated Press, está preso pelas forças militares norte-americanas desde abril de 2006. Bilal estava em missão cobrindo a guerra no Iraque quando foi preso pelas forças dos Estados Unidos, supostamente por motivos de segurança. Bilal Hussein é um fotógrafo premiado da Associated Press. A editora executiva e vice-presidente sênior da AP, Kathleen Carroll, afirmou que Bilal não é interrogado desde maio de 2006 e a AP acredita que ele está detido devido às suas fotografias da província de Anbar. Bilal Hussein ainda não foi acusado de nenhuma atividade criminosa e o exército não apresentou qualquer evidência que justifique sua prisão. Bilal Hussein é apenas um dos jornalistas iraquianos capturados e mantidos sem julgamento pelos Estados Unidos. Embora a administração Bush tenha em grande parte conquistado suas campanhas contra a independência e a objetividade na mídia tradicional, a internet trouxe um novo conjunto de desafios. Por um lado, impulsionou radicalmente a revolução da informação e pode ser, de fato, o último reduto da imprensa livre. Nunca antes tantas pessoas tiveram acesso a fontes de notícias e opiniões de todo o mundo. Com a popularização dos blogs e dos sites de compartilhamento de vídeos, como o YouTube, qualquer pessoa que tenha uma câmera e um computador pode se tornar um repórter.
Além disso, os cidadãos que registram a realidade com câmeras acopladas ao capacete e fotos digitais da carnificina no Iraque e em outros lugares estão rapidamente se tornando uma parte essencial da coleta de notícias, oferecendo uma cobertura mais honesta e sem censura dos combates e das missões arriscadas, que muitas vezes são altamente editadas na mídia tradicional. Embora o governo não veja com bons olhos as imagens da guerra no Iraque, como as coletadas sob o título Iraq Uploaded no site da MTV, esses vídeos caseiros mostram o dia a dia da guerra e, por sua apresentação crua, se destacam da mídia tradicional. Desde a publicação do Iraq Uploaded em julho de 2006, o Exército proibiu o uso do site MTV.com, entre outros, nos computadores utilizados pelos soldados no Iraque. Além disso, o governo também censura imagens postadas por soldados, manipulando a impressão da guerra no fronte doméstico. Conforme o regulamento do Exército, o SOP 301, antes que um soldado poste um blog, um comentário em um fórum ou envie um e-mail para casa, deve garantir que o conteúdo não comprometa a segurança da operação. Caso contrário, pode resultar em cortes marciais ou outras medidas disciplinares administrativas e criminais. No entanto, o Major Ray Zerone afirmou que existe certa flexibilidade, pois não é viável verificar todas as comunicações, especialmente as privadas. Algumas unidades exigem apenas o registro inicial, enquanto outras podem revisar cada postagem. O tenente-coronel, que serve no Iraque, especula que muitos comandantes, para evitar problemas, proíbem completamente o uso de blogs ou e-mails. Como ele disse, se eu for comandante, não posso correr riscos, então é mais fácil proibir tudo. O Exército também criou uma equipe específica chamada Army Web Risk Assignment Cell para monitorar possíveis vazamentos de informações. E embora se diga que o grande irmão não está te vigiando, é possível que, na prática, membros da Guarda Nacional da Virgínia estejam de olho. Essas novas regras não afetam apenas os militares, mas também os civis que trabalham para o Exército, os contratantes e até mesmo famílias de soldados. Embora dados classificados já tenham sido levados a sério, as novas regulamentações adotam uma visão extremamente rigorosa sobre o que poderia ser considerado informação não classificada e o que o inimigo poderia achar útil. Em 14 de maio de 2007, o Departamento de Defesa começou a bloquear sites como o YouTube, MySpace, Live 365 e o Black Planet, para citar alguns. No total, 13 dos sites de redes sociais mais populares foram banidos por computadores militares. Algo que poderia permitir que os soldados mantivessem contato com familiares e amigos por meio de mensagens, fotos e gravações de áudio e vídeo. Mitchell Millikan, de Tucksville, Alabama, dependia do MySpace para manter contato com seu filho, o soldado Jonathan Millikan, antes dele ser morto em 12 de janeiro de 2007. A liberdade que Jonathan tinha de usar o MySpace permitiu que Mitchell conversasse com ele apenas 3 dias antes de sua morte. Hoje em dia, nenhum soldado tem mais essa liberdade ao usar um computador militar. As tropas podem utilizar computadores particulares para acessar esses sites restritos, mas poucos soldados levam computadores pessoais para as zonas de combate. E há poucos acessos de internet no Afeganistão e no Iraque. Proibir esses sites é uma violação de uma das liberdades essenciais americanas, já que nossos militares deveriam poder exercer sua liberdade enquanto defendem o nosso país e a Constituição americana, o que garante o direito de liberdade e expressão. Essas tentativas egoístas de moldar a narrativa da guerra contra o terrorismo estão, na verdade, reconfigurando a imagem do conflito apresentada na mídia. Enquanto isso, o governo, de forma efetiva, isola homens e mulheres que lutam pelo país da população que eles defendem, privando-os do direito protegido pela primeira emenda à liberdade de expressão. Enquanto escrevo isso, o Congresso acaba de votar, após pouquíssimo debate na Câmara e Senado, a alteração da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, de modo a pretender conceder ao presidente a autoridade legal para espionar cidadãos americanos, ouvindo nossas conversas telefônicas, monitorando teclas digitadas em nossos computadores, enquanto nos comunicamos com pessoas fora dos Estados Unidos, sem um mandado judicial. O presidente disse ao Congresso que a situação era grave e que o debate era necessário. Eu usei a expressão pretender conceder porque o Congresso não tem autoridade para permitir que o presidente espione cidadãos americanos sem um mandado de busca. A Constituição proíbe tal conduta e o Congresso não pode alterar a Constituição. Ponto final. Além disso, enquanto escrevo isso, 3 homicídios horrendos em estilo de execução ocorridos em minha cidade natal, Newark, Nova Jersey, têm cativado a atenção da nação. Infelizmente, animaram o chefe da cidade local, que contou ao jornalista: "Estou no caminho de dizer aos meus caras para suspender as liberdades civis e começar a arriscar a todos." Esse é um chefe, obviamente, inapropriado para o ofício de delegado. Ele não pode suspender direitos que são naturais e são orientados pela Constituição. Mais que isso, é perigoso a liberdade, porque pensa que pode. Por que os agentes do governo deveriam espiar?
a nós. Eles trabalham para nós. Eles são nossos empregados e temos o direito de saber o que eles estão fazendo e não o contrário. Infelizmente, muitos membros do Congresso e pelo menos um xerife de New Jersey não levam a sério os votos de manter a lei suprema do país, como a Constituição o define. O Congresso vota de forma casual e irregular, muitas vezes sem motivo, propondo legislações que removem ou diminuem direitos garantidos na Constituição. A nova lei do FISA garante apenas a longa lista de ilegalidades governamentais descritas nesse livro e a ameaça pública de um xerife em suspender liberdades civis, o que impressiona em magnitude e maldade. É incompreensível que o Congresso, o presidente e qualquer xerife possam ameaçar qualquer parte da Constituição que juraram defender, pois eles devem proteger a totalidade dela. Grande parte da Constituição tem origem em nossos antecessores ingleses, mas a Quarta Emenda, em especial, é singularmente americana. Tem sido vítima de grande parte do comportamento ilegal do governo. A Quarta Emenda estabelece um valor verdadeiramente americano, a privacidade. No Brasil nem existe, né? Nossa Constituição, ela até chega a mencionar, mas efetivamente a proteção da privacidade ela é solapada diariamente pelo governo, principalmente no âmbito tributário. O juiz Brennan descreveu a privacidade como o direito mais abrangente e mais fundamental concedido pela civilização, o direito de ser deixado em paz. A Quarta Emenda foi escrita porque os fundadores estavam cansados de soldados britânicos redigindo os próprios mandados de busca, usando-os como pretexto para invadir propriedades coloniais, mesmo sem evidências concretas de qualquer atividade criminosa por parte do proprietário. A Quarta Emenda coloca um juiz neutro entre o governo e seus alvos, independentemente de quão maligno ou perigoso seja o alvo, independentemente de quão forte seja a crença na culpa do alvo, independentemente de quem seja o alvo ou o que ele saiba. A Constituição exige que o governo lide com a prova de um crime de maneira adequada, antes de usar a força contra o alvo. Nós, infelizmente, concedemos ao governo um monopólio do uso da força, e a Quarta Emenda regula esse monopólio. São as proteções da Quarta Emenda que nos salvaram e também salvaram todas as gerações passadas de americanos, do som da porta batendo no meio da noite, do desaparecimento de avós e netos para sempre, como em repúblicas bananeiras, né, como o Brasil, e da presença indesejada de soldados ou agentes que buscam o que quiserem sem autorização. Os últimos anos do PT no poder dariam, talvez, para o Andrew Napolitano, olha, uns 10 livros sobre abusos judiciais, principalmente, né? Como disse famosamente Lord Acton, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. A corrupção sobre a qual ele falava não era no sentido de suborno, mas sim de adquirir poder para fins equivocados, não para libertar ou preservar a liberdade, mas para satisfazer uma justificação pessoal, um interesse pessoal. E ao exercer tal poder, a pessoa se vê como mestre, não mais como servidor público. O objetivo da Constituição é limitar, separar e controlar o uso do poder. Os pais fundadores insistiram nisso devido à experiência com monarcas britânicos, cujo poder era praticamente ilimitado, e com o parlamento britânico que podia legislar sobre qualquer aspecto do comportamento humano sem uma Constituição escrita e sem respeito às leis naturais. Sabiam que uma Constituição que garantisse direitos naturais definidos claramente, por escrito, sobre quem detém o poder e proibindo a interferência de governo nesses direitos seria a melhor ferramenta para preservar a liberdade humana. Infelizmente não há muito que possamos fazer a respeito, mas o que resta ao americano é, de fato, a vigilância. Aqui fica o recado aos brasileiros também, para que não tenham medo, principalmente os advogados que estão atuando nesses processos, né, que tenham altivez. Porque, de fato, esses abusos precisam parar, né? Eles mancham, já extrapolaram muito, né, as fronteiras do país, mancham a imagem do país, sob um pretexto falso, né? Me admira o Procurador-Geral da República se colocar à disposição de um serviço partidário, praticamente. Uma vergonha. Nesse momento, 6 políticos estão competindo nacionalmente para substituir o presidente Bush, e a maioria deles, republicanos, com exceção do republicano Ron Paul, não demonstram compromisso genuíno com a Constituição. Eu já mencionei num vídeo anterior que, nessa época, Andrew Napolitano compôs uma chapa para a presidência da República, encabeçada por Ron Paul, senador. E foi surpreendentemente muito bem votado, principalmente entre os jovens. E isso talvez tenha sido o primeiro sinal
de desgaste da esquerda perante a juventude, né, mundial e principalmente americana, num retorno a um certo conservadorismo, né, com pitadas liberais, ou o contrário, né, um certo liberalismo, não no liberalismo no sentido social-democrata americano, né, liberdades civis com conservadorismo de costumes, seria isso. Não importa qual deles vença, todos eles anseiam pelo poder e, em nome disso, acreditam que o governo deve redistribuir a riqueza, ignorando obstáculos constitucionais e violando nossos direitos naturais ao longo da história. Essa questão de distribuição da riqueza é muito grave, né? Porque o que produz riqueza num país é você precisa consolidar um sistema de segurança jurídica patrimonial, tanto para pessoas jurídicas quanto físicas. Senão o país não ingressa efetivamente no capitalismo. Fica nessa meia bomba, como é o Brasil, né? A segurança jurídica é muito grande contra a propriedade, né? Também em questões criminais, furto, roubo. A violência também é uma forma de agressão patrimonial, né? Então nós ficamos nesse... Não é nem vai e vem, né? Nem uma coisa nem outra, um subdesenvolvimento das instituições jurídicas também. O direito ele não deve ser um instrumento revolucionário, ele deve ser um garantidor de direitos. O que vai efetivamente realizar direitos no plano prático e não no plano processual judicial. A vida é muito mais importante que o direito, que o processo. O processo deve ser um escape, uma exceção, né, para direitos que não foram cumpridos espontaneamente, né, leis que não foram cumpridas espontaneamente. Então, quando o judiciário está extrapolado, significa que a sociedade está doente, né? Ela não consegue realizar os mecanismos de realização espontânea são falhos, são mal desenhados, eles não atendem às necessidades, precisam ser readequados, né, para que funcione. E aí ele sugere aqui no final, e essas sugestões também têm sido trabalhadas pelos doutrinadores brasileiros, né, juristas, principalmente conservadores, limites de mandato poderiam ajudar a evitar que aqueles que entram no governo permaneçam no poder indefinidamente. Então, fazer o recall também, né? Tem sugerido a nível de vereadores, mas não sei se para cargos do executivo também não seria necessário, né? Um recall, pelo menos um, no termo de mandato, antes do final, na metade, né? Porque se entrar um maluco, um ditador, a sociedade não tem um instrumento jurídico. A abolição da sexta emenda negaria ao governo federal o direito de tributar rendimentos, forçando-o a viver dentro de meios mais razoáveis e reduzindo recursos disponíveis para comprometer nossas liberdades. A abolição da 17ª emenda devolveria a eleição aos senadores às legislaturas estaduais, garantindo que o Congresso respeitasse os limites de seus poderes. Além disso, seria importante que todos os membros do Congresso, ao propor legislação, identificassem claramente o fundamento constitucional de cada medida, mantendo assim as mãos longe da nossa liberdade. O problema com o governo da América hoje é que ele atrai principalmente aqueles que querem expandi-lo. Ele atrai, em sua maioria, pessoas que desejam ampliar o poder estatal. Se homens e mulheres fossem anjos, como James Madison esperava, e se a maioria dos membros do Congresso fosse verdadeiramente fiel à Constituição, os males relatados nesse livro desapareceriam. Mas não se deve esperar demais. Jefferson já previa tudo isso, quando lamentou que o processo natural das coisas é fazer com que os limitados percam terreno e o governo ganhe espaço. É isso que precisamos, um verdadeiro despertar pela liberdade, com homens e mulheres dedicados a defender os direitos individuais conforme definidos pela lei natural e garantidos pela Constituição. E precisamos dessas pessoas no governo. É fundamental que as pessoas comuns parem de agir como ovelhas, monitorem seus representantes eleitos, cobrando deles responsabilidade sobre o voto. E até peçam impeachment quando atentarem contra as liberdades. Escrever, relatar tudo o que fizerem, rejeitar o jogo satânico, pois menos liberdade significa mais opressão, menos liberdade significa menos segurança.